A gente pensou o dia de hoje a partir daquela colocação final que a Ana Maria fez com relação ao conceito de sustentabilidade, né? E fazer um recorrido como o conceito de sustentabilidade tem sido desenvolvido, não é? E quais são os seus significados. E isso é interessante porque é um movimento, inclusive, das Nações Unidas, através de organização dessas conferências sobre sustentabilidade e meio ambiente, que começa em 1972 e chega agora até a Rio+20, que todos nós tivemos a oportunidade de partilhar, participar, acompanhar, não é? Mas na linha da metodologia que a gente busca desenvolver, no início do século XX havia uma discussão com relação à maneira como se organizava a produção. A produção ainda era feita de forma muito aleatória. Então o trabalhador chegava no trabalho, ele definia o que queria fazer, como é que ele fazia, as ferramentas não estavam organizadas, havia uma certa desorganização do mundo do trabalho que conferia ao trabalhador, inclusive, algum poder sobre o controle daquilo. Tem um cidadão chamado Taylor, que começa a fazer um estudo, né, meticuloso, observando como o trabalho é feito e anotando todos os desperdícios, entre aspas, né, que havia durante uma jornada, um dia de trabalho. Desperdício em relação a como estavam organizadas as máquinas, como é que estavam dispostas as ferramentas, quanto tempo o sujeito gastava para chegar e lá no fundo pegar uma ferramenta para operar numa máquina aqui. Se o trabalhador, por exemplo, ele era muito alto e trabalhava tirando o carvão do chão e colocando no caminhão, ele observava que aquele trabalhador alto era inadequado para aquela função. Então, ele, na verdade, trabalha os tempos e os movimentos para formular o que chamou de a organização científica do trabalho, para que, durante uma jornada de trabalho, o trabalhador pudesse proporcionar aos donos, né, do serviço, do capital, o maior rendimento possível. Isso ficou conhecido como Taylorismo. Em seguida, o Ford, o dono da Ford, né, em 1914, aprimora isso. Quando ele, em vez de o sujeito ir pegar a matéria-prima, trabalhar aqui, levar para o outro, passar para o outro trabalhar e a produção se desenvolver assim, ele olha os matadouros, né, onde o sujeito mata o boi, faz o esquartejamento, bota naquela carretilha e vai secando aquela carne, passa para o outro vai fazendo o serviço. Então o trabalhador fica fixo, né? Ele cria a esteira e a peça, o automóvel vem passando numa esteira, cada um aperta, o outro aperta um parafuso aqui, o outro monta o chassi, o outro bota o espelho, o outro bota o assento. Então o trabalhador fica fixo. Isso significou um ganho na produção absurda. O livro dele, sobre Minha História, Minha Vida, que ele relata a história da Ford, é um livro que ele mostra quanto tempo ele demorava para montar o chassi de um automóvel, que era mais de 12 horas, e quando ele implanta esse método, a montagem do chassi passa a ser 1 hora e pouquinho. Isso significou um ganho de produtividade absurdo. E o que acontece depois da Segunda Guerra, ao longo da Segunda Guerra Mundial, por isso que eu estou fazendo esse pequeno introito, e depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente toda a economia mundial passa a funcionar nessa lógica. Então, o Fordismo orientou toda a recuperação, né, da Europa destruída na Segunda Guerra, junto com o desenvolvimento da ciência, que coloca uma quantidade enorme de produtos no mercado, né, para fazer face à necessidade dessa recuperação. E era uma recuperação importante, como eu havia sinalizado ontem, para que o mundo capitalista pudesse estar estruturado no pós-guerra e fazer face, então, ao mundo socialista que havia se fortalecido depois da Segunda Guerra. Por que eu estou colocando isso? Porque essa discussão não pode ser vista sem esse pano de fundo. O Fordismo, que significou, os mais jovens não vão lembrar, mas antigamente o que se produzia, o Ford dizia isso, ó, vou produzir quantos carros vocês quiserem, mas todos os carros serão pretos. Então, o capitalismo produzia muito, fazia muito estoque, mesmo que não fosse vender naquela hora, porque certamente o que estava estocado ia ser vendido depois. Não se produzia produtos variados. Hoje você tem um automóvel, um carro, que tem vidro elétrico, outro sem vidro elétrico, né, que tem limpador de para-brisa traseiro, sem limpador de para-brisa traseiro, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com espelho duplo, sem espelho duplo. Você tem uma variedade enorme, estética e funcional dentro do mesmo produto. Geladeira. Tem geladeira com dupla, geladeira com 2 portas, geladeira que você tira a água da porta, geladeira... Não existia isso. Você produzia um tipo de geladeira e acabou, que durava muito mais, é verdade.
Então, isso significou, nessa época do pós-guerra, a universalização do Fordismo, um arranque no processo produtivo no mundo muito importante. Por que começa essa discussão de sustentabilidade nessa época? Exatamente por dentro desse contexto. Não é? E aí, eu tinha feito menção ao livro da Rachel Carson, que é uma bióloga americana, que no início da década de 60 escreveu um livro chamado A Primavera Silenciosa. Depois o Dort escreve um livro chamado Antes que a Natureza Morra, já naquela época, veja. Início da segunda metade do século XX. Sinalizando para a destruição da natureza por causa desse processo produtivo arrancado do pós-segunda guerra que eu mencionei. E aí começa uma discussão, mas uma discussão não muito clara. O primeiro grupo, decorrente do livro da Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, vale a pena ler, é interessante. Ele gerou um clamor nos Estados Unidos tão grande, com movimentos sociais, que a legislação americana proíbe o uso de DDT doméstico. E ela cria a EPA, a Environmental Protect Agency americana, que é a poderosa agência de proteção ambiental hoje ainda, por causa desse movimento, na década de 60. E aí começam as discussões sobre isso. A primeira forma, digamos assim, mais sistematizada é do chamado Clube de Roma. Vale a pena ler o livro deles. É um grupo juntou empresários, professores, né, italianos, mas reúne também intelectuais de outros países da Europa. E eles fazem uma análise. Olha só, o Clube de Roma foi criado em 68. Nesses 5 anos eles fazem esse estudo e lançam em 72, chamado Limite do Crescimento. Sem chamar ainda de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, eles produzem esse livro chamado Limite do Crescimento. O que eles discutem aí? Eles pegam 4 ou 5 variáveis quantitativas, né, e pegam o ritmo acelerado da urbanização decorrente do crescimento econômico, no êxodo rural, o rápido crescimento, consequentemente, demográfico decorrente disso, a desnutrição, né, que esse processo, que era um processo muito desigual, né, e o processo de exclusão, apesar desse momento ter sido chamado dos anos dourados do capitalismo, porque incorporou muita gente na produção, você tinha um processo de desigualdade enorme, o esgotamento dos recursos naturais não renováveis e a deterioração ambiental. E eles, então, levantam, sistematizam isso com dados interessantes quantitativos e chegam a uma conclusão que, no final, mesmo eles admitem com essa conclusão meio ingênua, assim. Eles dizem, bom, o que tem que acontecer para a gente poder equilibrar a situação? Isso é textual, é a conclusão do livro. Senão, a fonte de capital e a população deve permanecer constante. Nós temos que arrumar uma equação de parar esse desenvolvimento de tal maneira que a gente preserve o desenvolvimento do capitalismo, né, a produção numa linearidade que não gere destruição ambiental, que não gere deterioração, etc. As taxas de aplicação de recursos de produção, nascimento, morte, investimento, depreciação, devem se manter dentro de um mínimo, como se fosse possível isso. E os níveis de capital da população e sua proporção devem ser fixados de acordo com os valores da sociedade, que é uma coisa vaga, né? No final ele diz assim, isso é muito difícil de ser alcançado. O que tem atrás dessa história aí que a gente pode fazer? A crítica fundamental ao sistema foi deixada de lado. Né? Por que essa preocupação está posta com a deterioração ambiental, com a desnutrição, com a pobreza, com a desigualdade? Né? Porque o capitalismo é um sistema que se sustenta em cima da acumulação de riqueza. Ele não tem nada a ver com a vida. Pela primeira vez na história da humanidade, você tem um sistema que produz não pela necessidade humana, produz em função da riqueza. Isso significa que a vida fica de lado. A lógica, né, humana, do afeto, do amor, da solidariedade, da coletividade, tudo isso é descartado e muitas vezes não é visível. Não é? Então, eles fazem a crítica aos efeitos do capitalismo, mas sem tocar na sua essência. E aí fica uma coisa um tanto quanto ingênua. No final do livro eles dizem, acho que vai ser meio difícil a gente alcançar isso. Né? Quando eles falam valores da sociedade, que valores da sociedade? Recuperando o que a Ana estava colocando antes de sustentabilidade, sustentabilidade, fazendo uma dobradinha entre a expressão da língua portuguesa e do espanhol. Né? O que é sustentabilidade? Sustentar o quê? Você pode pensar conceitualmente, sustentar o sistema que está em curso,
ou pode ser pensar o conceito de sustentar uma nova forma de organização da vida, que seja sustentável do ponto de vista da vida humana. Né? Só para trazer já a discussão, porque eles colocam na cabeça da gente, já viu como é que sustentabilidade é um nome banalizado? Tudo é sustentável. É impressionante. Existe um movimento verde, não sei se vocês sabem, química verde agora. Outro dia eu participei do seminário e eu mesmo fiquei assustado. A química verde é um movimento que tem mais de 10 anos, que tem curso de pós-graduação sobre verde. Então a indústria química, assim, eles querem fazer um polímero. Em vez de pegar a matéria petróleo, que degrada o ambiente, eles podem isolar um polímetro de alguma coisa da natureza e faz o mesmo produto para vender igualzinho, só que é verde. Então, existe um esverdeamento do capitalismo em relação a todas as suas formas de produção e dominação, e que nos passam isso com uma enorme naturalidade. Isso é sustentável. Sustentável sob que ponto de vista? Na sequência, a ONU, então, diante desse processo que se inicia, já com movimentos sociais colocando, se organizando em torno disso, eu tinha lembrado que, se você fizer um recorrido histórico, desde o final do século XIX já existem movimentos em defesa da natureza. Mas eram movimentos... Esse está melhor? Alô? Tá. Eram movimentos que, por favor, que defendiam parques, que defendiam a preservação de uma outra espécie, que o ser humano não estava colocado no centro desse movimento de defesa da natureza. Então, esse foi o primeiro movimento onde essa discussão começa a ser sistematizada a partir dos organismos oficiais. Então, é uma conferência da Organização das Nações Unidas, onde os Estados nacionais, né, que estão convocados, né, e chamados a participar da sua organização e das suas resoluções. E aí, em seguida, em 83, já a ONU cria uma comissão chamada Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Né? Essa comissão ela é presidida pela, então, primeira-ministra da Noruega, que foi depois secretária-geral da OMS, a Gro Brundtland. Essa comissão, ela avança muito nessa discussão, é interessante isso. Em 87, publica um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Isso tem publicado em português. Nessa discussão, eles cunham o conceito oficial de desenvolvimento sustentável. É explicitado isso. Né? E qual é a ideia? Qual é o mote? O grande lema é que o desenvolvimento deve ser feito preservando as gerações atuais e garantindo a preservação das gerações futuras. Ou seja, que fosse um desenvolvimento que desse conta desse lema. É feita uma crítica à distribuição de renda desigual entre países pobres e ricos. Quer dizer, pensar a sustentabilidade, de uma certa forma, não é possível mais fazer como o Clube de Roma estava fazendo, escondendo para bater tapete a essência dos problemas. Né? Então, eles começam a discutir a perspectiva da sustentabilidade desde que a gente supere os problemas relacionados à saúde, educação, acesso à água, a seguro e ar puro, disponibilidade de alimentos e participação democrática dos povos. Olha que interessante. Qualquer um de nós faz esse discurso. Né? Agora, é interessante, só que no final, como não podia deixar de ser, assim, mas por quê? Por que existe um problema desigual de renda? Por que existe contradição entre os países do norte dominando os países do sul? Aí, essa discussão também é jogada para baixo do tapete. E eles concluem assim, não é que de um lado existam, isso aí é o textual, eu botei aqui entre aspas, existam vilões, de outro lado vítimas. É o texto, isso é o texto, está entre aspas no final. Todos estariam em melhor condição se cada um considerasse os efeitos de seus atos sobre os demais. Como se todos nós temos responsabilidades iguais. Essa situação não foi criada, não tem nada a ver com a dominação. Essa situação é quase que uma naturalidade da história. Então, no fundo, o relatório Brundtland, né, ele tenta naturalizar os conflitos. O relatório da Brundtland, ele traz esse conteúdo, para a gente também não ficar numa visão de negação de tudo. Não é, tem avanços importantes. Agora, eles sempre avançam de tal maneira que estabelecem um limite de preservação da essência do sistema. É interessante, mas tem avanço. E os avanços também são decorrentes de quê? Sempre das pressões sociais. Porque a partir da conferência de 72 de Estocolmo, os movimentos sociais começaram a acentuar. E mais, e justamente a partir da década de 80, no mundo, que os movimentos sociais decorrentes do conflito ambiental começam a se organizar. Em todos os países do mundo. A década de 80 é um marco nisso. E o Brasil também.
Eu lembrei para vocês que o MST, a gente pode discordar, não estou fazendo juízo de valor, estou fazendo um registro histórico. Ele foi fundado em 1984. A Via Campesina, que hoje reúne, articula mais de 200 milhões de camponeses no mundo, é da década de 80. A quantidade de movimentos sociais, essas ONGs todas, que se criaram internacionalmente, são todas desse período, que é quando começa a se agudizar os conflitos ambientais decorrentes daquele modelo de desenvolvimento. De lá para cá, de 87, com o lançamento do relatório, a ONU organiza, então, a sua maior conferência, de todas as conferências que discute a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, que foi a Rio 92, né, com mais de 115 países. Tinham 10 mil jornalistas no Rio em 92, cobrindo aquela conferência. Agora, qual é o contexto dessa conferência? Para a gente nunca perder essa referência da visão holística do processo. O que a década de 80 está correndo. Então, eu estou trazendo isso porque, você vê, em 80 você tem um acidente de Chernobyl, né, que foi um clamor. Tem um acidente de Bhopal depois na Índia. E já começa a acontecer uma série de convenções, né, internacionais para tentar, de alguma maneira, mediar isso, né? Ela deu uma visibilidade enorme à questão social, e sem dúvida, inclusive do ponto de vista da projeção no mundo da ciência. Se você levantar os projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa do CNPq, até o início da década de 90, menos de 0,8% relacionavam a questão saúde e ambiente. Até essa época. De 92 para cá, foi uma ascensão meteórica de projetos de pesquisa em função das questões que relacionam à saúde e ambiente. Isso foi importantíssimo, muito importante isso. E o vigor dos movimentos sociais. A Rio 92 permitiu essa visibilidade. E mais, ela definiu a Agenda 21, que vocês talvez já tenham mais familiaridade, onde define 4 seções com dimensão social e econômica, conservação e gerenciamento de recursos, desenvolvimento e fortalecimento dos grupos principais e dos meios de implementação. E em 2000, o famoso Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que era um projeto, né, um acordo, sinalização de um acordo internacional, para que até 2015 aquelas metas ali pudessem ser atingidas, né, ou seja, a redução da pobreza. Isso, sinalização da ONU, e os Estados Nacionais signatários da ONU. O ensino básico universal, a questão da igualdade entre sexos, redução da mortalidade da infância, melhoria da saúde materna, combate a HIV/AIDS, sustentabilidade ambiental e uma parceria mundial para o desenvolvimento, que é uma coisa vaga também. Algumas dessas metas, elas avançaram, sim, né? Mas a gente vai ver que depois que muitas ficaram no meio do caminho. Então, isso é o quadro. O pós-Rio 92, ele teve desdobramento nesse cenário internacional. Estamos pensando o quê? Estamos pensando o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, tá certo? Já tinha sido definido que 10 anos depois da Rio 92 seria feita a conferência de Joanesburgo, chamada Rio + 10. Qual era o objetivo da Rio + 10 em Joanesburgo? Era avaliar os resultados concretos das resoluções estabelecidas na Rio 92. E é interessante Joanesburgo, porque você entra na resolução da Assembleia Final, está lá, ele diz assim, não sou eu que estou dizendo não, é a resolução da Conferência da Rio + 10. Assim, a avaliação da Assembleia Geral, nos últimos 10 anos a pobreza aumentou e a degradação do meio ambiente piorou. Textual, eles dizem isso. E aí, assim, bom, então nós não temos que ficar discutindo conceito de desenvolvimento sustentável, filosofia de desenvolvimento sustentável. Nós temos que ter metas concretas, medidas concretas que já tinham sido estabelecidas no objetivo do milênio para enfrentar o problema, né? E aí eles dizem que as metas fundamentais estariam relacionadas, mais uma vez, à erradicação da pobreza, à questão da água, que é aquele relatório que eu me referi, né, depois, né, já revelava a dramaticidade do problema da água, a questão do saneamento, saúde, produtos perigosos, pesca e biodiversidade. Eram problemas que estavam sendo sinalizados como problemas importantes no escopo da sustentabilidade. Isso a Rio + 10. O que aconteceu nos últimos 10 anos, entre a Rio + 10 e a Rio + 20? Esses anos que nós estamos vivendo agora, os últimos 10 anos. Depois que... Primeiro que a reafirmação da lógica da globalização naquela dimensão que nós havíamos discutido.
da profusão de bens capitais, etc. Isso reafirma, né? E os modelos econômicos que colocam o hemisfério sul na produção de commodities, etc. E é interessante que é tão contraditório que a gente pegou 3 depoimentos, né? 3 depoimentos de pessoas importantes que tiveram articuladas nessas conferências. Uma pessoa importante, na primeira conferência de 72 de Estocolmo, que eu me referi, foi o Maurice Strong, que foi o secretário-geral da ONU para Rio 92. Está com 90 e poucos anos, veio agora na Rio +20. E o primeiro depoimento, tem um depoimento dele, que eu vou mostrar adiante, tem um depoimento da própria GRO, Bruno Dulant, que cunhou o Conceito de Desenvolvimento Sustentável da Comissão Mundial de 87, e esse senhor chinês é o secretário-geral da ONU para a organização da Rio +20. Esse depoimento dele eu coloquei integral ali, vocês podem ler, quando o depoimento foi publicado no Globo em março agora, já no processo de preparação da Rio +20. Ele diz claramente isso. A situação é urgente, muitas das decisões tomadas há 20 anos na Rio +2 não foram implementadas, ele é parcimônio, ainda não foram implementadas, né? Nessas últimas décadas, a situação só piorou, tanto do ponto de vista da produção como do consumo. O padrão atual de produção e consumo não pode continuar. Aí vem aquela máxima, né, quase que responsabilizando os países emergentes. Se todos os países, né, emergentes, como Brasil, China, Índia, decidirem copiar o estilo de vida dos países desenvolvidos, seria necessário 5 planetas. Olha, os pobres não podem colocar as suas manguinhas de fora. O segundo depoimento é da própria GRO. Foi na abertura do Fórum Mundial, lá em Manaus, em março. Ela estava presente, né? Ela, na abertura, na mesa, ela faz a fala dela e manda essa aí, ó. Os avisos aí, se referindo à questão do aquecimento global e as medidas dos governos que não realizam ações para ajudar a preservar o meio ambiente para essas e as futuras gerações. Ela está se referindo ao conceito dela, lembra? Sustentabilidade, que é assegurar a sustentabilidade para as gerações atuais e para as gerações futuras. Ela incorpora no coisa a discussão dela. O problema de não avançar é a lentidão dos governos. Por que os governos não avançam? Uma pergunta, para a gente poder pensar. Por quê? E ele faz essa declaração, ele, dizendo o seguinte, não é possível, os Estados não implementam essas resoluções, os acordos que eles mesmos decidem, né? Então, ele diz, há uma série de temas prioritários. Um deles é que o sistema para medir responsabilidade, já que os governos fizeram grandes promessas no passado, se refere a Estocolmo, 72, que ele participou, foram promessas maravilhosas, né? Se os países tivessem feito todas as coisas que prometeram, não teríamos um problema tão grave hoje. Aí ele propõe o quê? Ele propõe uma certa auditagem, né, séria, né, com padrões internacionais para avaliar o que está acontecendo. O que é interessante nessa história? Por isso que a crônica da morte anunciada da Rio +20 não foi nossa, né? O tempo todo quem acompanhou na grande imprensa era dito isso. Todo tempo, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, e não deu em nada. O que é interessante agora, não deu em nada, deu. Então tem um movimento da cúpula dos povos, é importante que a gente coloque isso, né? Que é um movimento que, no escopo desse processo, reúne o conjunto da sociedade civil, né, que coloca na agenda essa discussão, e eu acho que aumenta o ganho de consciência da sociedade e a capacidade de pressão. Pergunta que a gente deixa em aberto, por que os Estados nacionais não efetivam os seus próprios compromissos nessas conferências, desde da Conferência de Estocolmo 72? Por quê? Vocês acham que não? É uma questão de falta de palavra dos Estados? Na verdade, o que existe por dentro do Estado é a influência forte das grandes empresas transnacionais. Porque, na verdade, quem tem um exército, uma enorme influência decisiva, são a força do grande capital. E o grande capital é o grande responsável por a tragédia que está anunciada, que não somos nós que dizemos, são os indicadores que mostram. Então, a discussão da sustentabilidade ela nos traz o quê? Assim, é um conceito polissêmico, que a sustentabilidade pode ser vista sob um aspecto, sob um conjunto de interesses, ou sobre o conjunto de outros interesses. O que nós colocamos em discussão é uma sociedade sustentável. Não é a sustentabilidade desse processo. O que seria uma sociedade sustentável? Que exatamente pudesse superar, né, todos esses elementos que determinam os indicadores que a gente
que eles apresentaram para a gente. Que se organize em torno de outra lógica. Está distante? Está distante. O caminho é longo? O caminho é longo, mas o que importa é percorrer o caminho, né? Essa reflexão é um pouco para a gente pensar um balizamento de como a gente, como médico, como enfermeiro, como assistente social, como biólogo, como quem trabalha na pesquisa, quem trabalha no serviço, quem está na luta social, vai escolher com uma compreensão mais clara do processo. Então, a ideia da gente trazer uma reflexão sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável traz um pouco o interesse nesse contexto, tá certo? Quando nós falamos de saúde ambiental ou de relação ambiente-saúde, nós estamos nos referindo a processos de exposição que determinam, processos ambientais que determinam exposições que podem ou não causar agravos à saúde. É por isso que o setor saúde trabalha com o ambiente, ela não trabalha com o ambiente propriamente dita. Outra questão que é que quando você trabalha com a questão ambiental e na saúde, pensa nisso, você forçosamente tem que trabalhar com uma série de setores que no aparelho de Estado são responsáveis por questões ambientais de modos diversos. Então isso é uma coisa que você tem que trabalhar no nível intersetorial. Ou seja, compondo várias áreas do aparelho de Estado, né? Uma coisa, quando a gente fala de produção, ambiente e saúde, imediatamente você já tem 3 áreas envolvidas, né? A área de trabalho, e isso implica numa articulação muito grande com a vigilância de saúde do trabalhador. A área de consumo, isso implica numa articulação muito grande com a vigilância sanitária, fora as outras vigilâncias, que no caso das endemias, podem, alguma parte delas é provocada por alterações do nicho ecológico dos agentes. Então eu vou falar um pouco sobre a vigilância. Eu já tinha falado alguma coisa outro dia, que você tem 2 tipos de vigilância. A vigilância, que hoje é a vigilância sanitária, e a vigilância das epidemias, das doenças endêmicas, que existe há muito tempo, são uma vigilância derivada dos controles, das estratégias militares de controle de população e de controle de eventos na população. Então, uma vigilância que era uma vigilância policial e que se adaptou dentro das cidades. O Foucault tem um trabalho muito bonito sobre isso, né? Que mostra
que quando as cidades cresceram no processo de urbanização, foram sendo incorporadas algumas estratégias que vinham do combate a eventos, digamos assim, antissociais ou desagradáveis que ocorriam em determinados espaços sociais e geográficos. E isso foi incorporado pela saúde, principalmente porque a vigilância começou com uma vigilância desse tipo policial, ela era vertical, de cima para baixo. Em saúde, a gente diz que quando a gente faz atenção médica, prevenção, a gente está cuidando. É cuidado à saúde, é cuidado médico, é cuidado dos profissionais de saúde em relação às populações que já estão doentes ou podem ficar doentes, né? A todos nós, na verdade. Então, a vigilância como cuidado, isso é só pegar o dicionário e ver que tem essas duas noções. Significa, então, cuidar, estar perto, zelar. Então, essa vigilância é uma vigilância afetiva, é uma vigilância que ela é feita no sentido de tornar melhor, prover de melhores meios a vida das pessoas. Essa vigilância tem, se você pensar socialmente, ela tem como propósito o crescimento solidário e a realização das potências, porque quando você está com saúde, você está com possibilidades potenciais de se realizar como ser humano. É isso que a gente quer, a saúde, né? Que o cara não é, mas ele pode vir a ser, porque tem condições, ele pensa isso, a cabeça dele funciona bem, saúde é tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, e é a realização de potências e projetos, nesse caso, no lado coletivo, coletivos consensuais, porque eu não faço vigilância à força nessa proposta. E a outra forma de vigilância é a vigilância como controle só. E que ela é uma vigilância que significa cercear, restringir e delimitar. A vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, durante uns tempos, que chamava tudo vigilância sanitária, ela fazia isso. Tinha uma epidemia, o indivíduo era impedido de sair de um determinado espaço. Porque havia, como se não conhecia muito bem qual era o mecanismo de transmissão, havia possibilidade daquele indivíduo doente passar para outra pessoa, porque uma grande parte das doenças infecciosas tem essa característica, né? Então, essa dimensão é uma dimensão não de afeto, é uma dimensão aversiva, de que eu estou me defendendo contra você. Está acontecendo uma coisa aí, eu estou me defendendo contra, eu estou contra o meio, eu estou contra qualquer coisa, porque eu estou me defendendo. É uma vigilância instrumental. Quer dizer, ela não é uma vigilância como um conceito, é um instrumento, simplesmente, que é fechada para possibilidades estratégicas de domínio de um ser sobre o outro, de um coletivo sobre o outro. Isso é o poder. Então, quem trabalha na vigilância, ela está fazendo uma observação sobre um outro. No caso da vigilância ambiental, ela tem uma observação do ambiente e tem uma observação das populações. E o que acontece com uma mudança ambiental sobre essa população que você está olhando. Então, vamos passar. Então, na verdade, eu estou falando uma doença do agravo, uma vigilância da doença ou do agravo, que a maior parte da vigilância epidemiológica trabalha com isso. A vigilância de agentes, que eu vou olhar a substância, a bactéria. O outro está vendo a doença que foi provocada por isso. O outro está vendo o bichinho ou a coisa, substância química, por exemplo, no nosso caso, que causou aquele problema. E a vigilância de processos. Quando eu falo que eu vou trabalhar com um sistema socioecológico, eu estou supondo que eu vou trabalhar com processo. Quando eu falo processo de determinação da doença, você já sabe que eu estou falando de processo. Eu não posso mais pegar cada um como um fator isolado. Eu tenho que ver aquilo de uma maneira mais integralizada. Agora, isso aí é interessante. É da Constituição de 88, que assinala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, eles estão se referindo aos processos, aos mecanismos que funcionam para o processo de determinação da saúde.
todas as questões que não são propriamente saúde, elas estão assinaladas aí. Então, nessa, a gente lá já aparece que são questões de ordem das políticas sociais e econômicas, tá? E visem a redução do risco de doença e de outros agravos da saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da pessoa. Então, recuperação, você vê que é bem amplo o que está aí. Se a gente consegue fazer ou não, o que está escrito aí também é outra história. No direito ambiental, é um direito a um ambiente equilibrado e sadio. Então, na Constituição de 88, aparece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. O ambiente, os ecossistemas, a natureza é considerado bem de uso comum. Tá? E essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Isso aí, meio ambiente, como consta na Constituição e todo, ordem econômica e tudo, é o que está, que consta referente a esses outros problemas todos, a competência do direito, etc. e tal. Onde se situa a vigilância em saúde no Ministério da Saúde? Você tem o Ministério da Saúde, você tem uma Secretaria de Vigilância à Saúde, e dentro dela você tem você tem uma, que é a vigilância hoje, que é um departamento de saúde, de vigilância de saúde ambiental e saúde do trabalhador. Dentro dessa secretaria, que entra ali no meio, isso aí, tem uma coordenação de vigilância de saúde ambiental, que, por sua vez, é quem é responsável pelo serviço de vigilância e saúde ambiental do Brasil, que propõe, que estabelece normas. Isso aí seriam os componentes, em princípio, da vigilância ambiental. Você vê que são mecanismos que são áreas que correspondem aos substratos ambientais: água, ar, solo, agentes físicos, e agentes físicos. Ar, vigiária, vigiágua, vigiquim e vigisolo. Vigiágua é bem maior que os outros no Brasil, porque já existia dentro do saneamento todo o mecanismo de controle de água potável, né? Que continua dentro da vigilância de saúde ambiental. E tinha uma vigilância de desastres e tinha uma vigilância de acidentes com produtos perigosos. E tinha Vigiquem, que é a vigilância de substâncias químicas. Então, você vê que tem uma orientação diferente para pensar. Uma coisa são os substratos do meio ambiente, água, solo, etc. O outro são substâncias químicas. E o outro são acontecimentos, igual desastre. Desastre é uma coisa muito diferente de uma intoxicação, que, por sua vez, é muito diferente de uma vigilância da água, né, que você vai beber, né? Então, você tem um Sistema Nacional de Vigilância e Saúde Ambiental que, mais ou menos, leva em conta essas questões. Você vê que a área de saúde ambiente, de saúde ambiental, ela entra no SUS através da vigilância. Você não tem uma área de clínica, ou seja, você não tem, por exemplo, em relação às substâncias químicas, você não tem uma área de clínica, de toxicologia clínica, ou de clínica toxicológica. Então, esse sistema, ele vai trabalhar mais em cima de alterações do ecossistema e de exposições. O objeto que ele elege como a coisa principal que ele tem que controlar são as exposições, mesmo porque o Ministério da Saúde não tem poder nenhum em mudar situações ambientais, nem mudar a produção. Quem tem que fazer isso é o meio ambiente, Ministério de Agricultura, todos os outros que estão por aí, trabalho, outras coisas, não é uma coisa única. Você vê como que é complicado fazer essa vigilância e fazer a prevenção desses problemas. Então, eu vou dar um exemplo de como que funciona essa vigilância da água.
Então, a vigilância da saúde ambiental relacionada à qualidade de água para consumo humano. Eu não estou me referindo aí, eu vou falar de água potável, a água que nós bebemos, que é própria para a gente consumir. Eu não vou falar da água que é usada na lavoura, da água que a gente toma, que toma banho também, até certo ponto, mas eu não vou falar, ela não tem essa acuidade que eu trabalho em relação à água potável. Você sabe que a água potável, o que é? Aquela que você consome. E outra coisa, eu não vou trabalhar com as águas. Quem trabalha com a água que é industrializada não é o sistema de vigilância vigilância ambiental da água, é a Anvisa. Porque a Anvisa trabalha o sistema da Anvisa trabalha com os produtos que são vendidos. Ela sistematiza e ela rege, faz a vigilância dos produtos. Então, qual que é o objetivo do Vigiágua? É vigiar a água através de instrumentos e técnicas, que são indicadores de presença de substâncias, etc., na água. Tem um padrão, é um padrão da OMS, né, de que você tem que garantir à população o acesso de água com qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente para a promoção da saúde. Bom, eu vou mostrar um outro exemplo diferente desse, que é o Vigisolo, que o objeto do Vigisolo é a saúde da população no que se relaciona à exposição de fatores ambientais de risco decorrentes da contaminação química do solo. Toda a área de vigilância ambiental trabalha principalmente com esse tipo de fatores, não trabalha com agentes biológicos, tá? Embora eles façam parte do ambiente. Então, isso é uma lógica. O que acontece? É identificado um local com solo contaminado por denúncia da população, por notícia de jornal que aconteceu algum processo desse, pelas próprias prefeituras, por políticos, o que for. O que o pessoal vai? Vai uma equipe do Vigisolo lá, verifica, faz uma avaliação do solo, faz uma avaliação de como que aquele resíduo, que aquela poluição, ela pode chegar a atingir, a expor pessoas, ela averiga isso, ela estabelece prioridades. A prioridade é baseada na possibilidade de ter uma população que convive com isso e que está a uma determinada distância, depende também do tipo de agente de químico que está lá, e desses mecanismos de contaminantes e rotas. Tá? Então, aí, quando ela faz isso, ela vai lá e faz um protocolo daquilo, identifica aquele lugar como uma área contaminada, e procede a estudos específicos sobre o tipo de contaminação e o estado de saúde da população que possivelmente foi exposta a esses contaminantes, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha com o ambiente é construir mapas, né? Os mapas para localizar no espaço os problemas e identificar, através de dados, de indicadores, de quantidade, de índices de frequência, onde estão as populações mais afetas. Bom, fazer um mapa desse para todo mundo é muito complicado. Fazer um inquérito que você vai medindo todo mundo é muito complicado. Mas a gente elaborou uma hipótese de que os lugares em que você tem uma maior contaminação ambiental corresponde a populações que têm maiores graus de vulnerabilidade social. Vamos decifrar essa coisa aos pouquinhos para você. Ou seja, falar de outro jeito, mas depois eu vou explicar mais. É que onde, por exemplo, numa favela que você tem um alto grau de contaminação por lixo, podia ser por outra coisa, em outros lugares é por outra coisa. Então, você tem uma degradação ambiental. Você, dentro dela, os lugares em que essa degradação é maior, corresponde a grupos de população que são mais vulneráveis.
a gente sabe que as populações menos favorecidas moram em favelas, nas fimbres da cidade, não tem saneamento, não tem educação. Então, elas têm uma vulnerabilidade. E o que a gente viu com alguns exemplos é que isso correspondia mesmo a espaços de grande vulnerabilidade ambiental. Então, essas duas coisas acontecem junto. Então, na hipótese de que essas duas coisas acontecem junto, se você construir um mapa de vulnerabilidades socioambientais, a vulnerabilidade social eu meço nas pessoas, em grupos ou em amostras de populações, né? É gente, é coletivos. E a vulnerabilidade ambiental eu estabeleço no território as condições do ecossistema que tem ali. A perda da biocapacidade, a perda da capacidade de suporte, a desequilíbrios do ambiente, poluições do ambiente. Então, se eu juntar essas duas coisas, eu vou conseguir fazer um mapa que vai me localizar onde que tem áreas degradadas ambientalmente, e as populações vulneráveis, que pode até existir em outro lugar, mas as populações vulneráveis que a gente está chamando, são as populações que têm menos possibilidades de se defender e de evitar as exposições. Então, são essas populações da vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade? Então, o conceito de vulnerabilidade é um conceito, como diz o outro, não é polissêmico, ele é pluridimensional. Quando você pensa vulnerabilidade, você pode pensar vulnerabilidade de pessoas, vulnerabilidade de ambientes, vulnerabilidade de instituições, vulnerabilidade de contextos sociais e políticos que a gente associa ao modelo de desenvolvimento e o grau, ao modelo e grau de desenvolvimento adotado pelo país, ou por aquele território. Então, e ao mesmo tempo, ao lado disso, a vulnerabilidade, ela é formada por isso, que são condições de desvantagem em relação ao resto da população que vive melhor. Mas tem uma outra coisa que define a vulnerabilidade, que é a incapacidade ou diminuição de uma capacidade que a gente chama de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que tem as populações de fazerem frente a atos, a situações que podem lesar a sua integridade física ou mental, de um lado, e se adaptar a essas situações, não produzindo a doença, mas superando a possibilidade de fazer a doença e de ser morto nesse processo ou de se tornar incapaz. A resiliência ela apareceu no contexto da psicologia, porque tem uma discussão de base que diz que a vulnerabilidade é uma condição do ser humano mortal. Então, ele é vulnerável. Tá? Só que isso é uma base filosófica de você pensar a questão da vulnerabilidade. Mas, no estudo, por exemplo, de eventos traumáticos que davam problemas mentais, como que eles chamam? Distúrbios pós-traumáticos, eles começaram a perceber que tinha pessoas que passavam por com aquele processo e eram capazes de suportar o processo e no processo, aprender formas pelas quais elas superariam aquele acontecido e mudavam de grau, de cidadania, de resistência às coisas, ficavam mais fortes. Então, na verdade, o que acontecia? Esses indivíduos eram os indivíduos resilientes. E viram também que quanto mais bem equipado o indivíduo fosse no conhecimento daquilo que estava acontecendo, nas consequências daquilo que está acontecendo, na possibilidade dele pegar essa questão
e assumir qual é o direito dele de reivindicar um benefício, eu vou falar benefício, né, mas várias coisas, em relação ao que tinha acontecido, e cobrar dos poderes o fracasso ou os danos que tinham sido causados, maior era a capacidade de resiliência dele. E que essa resiliência estava muito diminuída em populações que a gente podia, a vulnerabilidade dela era inversa à resiliência. Os mais resilientes são os que estão melhores dotados de educação, que têm melhores salários, e aí por diante. Os menos moram em lugares que são, do ponto de vista ambiental, são mais saudáveis. E os outros, que eram menos resilientes, viviam em outro lugar. Isso não significa que todas as pessoas que fazem parte dessa população, nesse espaço de vulnerabilidade social, tenham níveis iguais de resiliência. Não é assim, porque os seres humanos não são assim. Eles têm uma capacidade muito grande de resistir e de fabricar formas de convivência adequadas. Mas eles viam que sempre quando acontecia isso, havia um nível de solidariedade grupal muito grande. E que isso protegia o cara mentalmente. E aí eles passaram a chamar resiliência e esse conceito se expandiu, se ampliou. Então, é isso que é vulnerabilidade. Então, isso é uma coisa bastante importante. O outro problema, e aí nós vamos fazer uma pausa para voltar, porque aí esse outro eu quero discutir mais, que é uma questão muito grande que a gente está passando agora com essas grandes obras. É outra questão, e que aí você não depende só. No outro, você depende de informações de várias fontes, informações já registradas. Mas este outro, que é o segundo problema, que é o problema do licenciamento ambiental de obras, ele não depende só de dado registrado, depende de um trabalho efetivo, de uma ação efetiva em relação à proposta que é feita de empreendimento. Então, o que eu vou querer mostrar para vocês é que esse processo, que você pode tomar como atos administrativos, é um processo. É um processo administrativo que tem responsabilidades institucionais. Quem tem responsabilidade nisso é o poder público. Eu pus envolvendo Estado e sociedade, é o poder público em todas as suas instâncias. É a sociedade pensando em empresários, população de cidadãos, que não são a empresa, né? Partidos políticos, todo mundo é responsável por isso. É um processo que é um processo social. Ele não é um ato administrativo. E ele depende do conhecimento técnico e científico para pensar os impactos. Vocês sabem o que é o licenciamento ambiental? Quando que ele é usado? A gente já falou para quê? Como que ele ocorre? Quando que ele ocorre? Por exemplo, você construir uma casa, você tem que ter um licenciamento ambiental? Não tem. Você tem um licenciamento ambiental quando você vai instalar um processo, vai fazer um processo de instalação de uma atividade produtiva ou de uma atividade recreativa, e na medida em que essa questão isso tem delimitado, possa provocar impactos negativos, não só à saúde das pessoas, como ao meio ambiente. Por exemplo, você vai fazer uma área num rio, tem muito isso, tem restaurantes na beira dos rios, pelo Brasil inteiro. Nunca ninguém fez nada, mas hoje, se você for fazer um restaurante na beira de um rio, você tem que ter uma licença ambiental. Porque você pode poluir o rio com os lixos, com os resíduos que tem ali, né? E você pode ter alguns tipos de acidentes com as pessoas que vão frequentar esse lugar. Então, tem uma série de cautelas, de condições, tanto na construção dos equipamentos das casas, equipamentos civis, construção da casa e tudo isso, como na forma em que você faz o cuidado preventivo de determinados acidentes.
né? Então, o licenciamento ambiental ele é feito toda vez que você vai construir uma área produtiva. E ele consta de algumas etapas. Antes do indivíduo fazer aquilo, ele apresenta um projeto de que ele quer construir, por exemplo, uma fábrica. Ele quer construir uma fábrica num determinado lugar, que ela vai produzir isso com tal técnica, etc. e tal. Então, ela tem um primeiro momento, quando ele apresenta isso, tem um primeiro momento que é o licenciamento, a licença prévia, em que os indivíduos vão ver se aquele projeto tem viabilidade econômica. Se ele é possível porque às vezes o cara fala que vai fazer uma coisa e não tem como construí-la. Então, se aquele lugar é um lugar apropriado para aquilo. Então, você tem uma série de avaliações do terreno, do espaço, onde não é uma avaliação ambiental. Tá? É uma avaliação de viabilidade desse empreendimento. Mas no primeiro momento, então o governo recebe isso e instala vamos dizer assim, uma outra fase do processo, que é a produção de um documento técnico-científico que se chama EIA, que é Estudo dos Impactos Ambientais. Esse estudo dos impactos ambientais é feito por um grupo de pesquisadores e técnicos, não do governo, mas ele é pago pela empresa, esse grupo. Só que ele é regido por leis. Tá? Ele tem normas, ele tem que averiguar impactos não só ambientais, ele tem que averiguar os impactos ambientais e os impactos e as transformações que esse empreendimento, que os impactos que ele produziu vão, por consequência, atingir as populações sob a forma de doença, da saúde, que é doença, sobre a forma cultural, do ponto de vista social, emprego, manutenção da vida, etc. e tal, educação, essa coisa toda. Então, eles são obrigados, eles têm que fazer um estudo. Então, o indivíduo faz esse estudo, apresenta esse estudo, esse grupo de pesquisadores, pago pelas empresas. Eu não sei se é por isso ou não que um interesse externo ao licenciamento, externo no sentido ao EIA, no licenciamento na fase do EIA, tem um grande impacto também sobre quem faz os projetos. De tal maneira que os projetos que têm sido feitos aqui são muito ruins. E não aparecem, eles dizem que não pode pôr o efeito da saúde. E o Estado também não abre espaço para que ele seja posto. Então, essa EIA, esse documento técnico-científico, ele é muito importante, porque é ele que vai balizar o outro passo, que é a licença de instalação. Quando faz isso, quando ele passa a ser RIMA, existe uma possibilidade de muita coisa ser mudada, sobre vários nomes. Que esses nomes têm, eu vou dar os nomes que eu acho nele: conveniência política, acordos, são econômicos e políticos que passam fora, são externalidades do processo de licenciamento e que não são levados em conta. Da mesma maneira que a questão da cultura e algumas questões sociais também ficam de fora. E essas questões aparecem depois nos movimentos sociais, quando se abre uma audiência pública. A audiência pública não é obrigada. Ela é feita quando ela é solicitada por uma instituição da sociedade civil ou qualquer outra, ou quando 50 mais uma pessoas faz uma reivindicação, assina no papel que quer uma audiência pública. A audiência pública pode fazer com que algumas questões sejam reestudadas, que apareçam volte para aparecer no EIA-RIMA, né? Mas depois disso, que você tenha essa fase, a população, a cidadania, a população civil, os movimentos sociais, não tem nenhum poder de decisão. O cara pode acatar ou não os óbices que foram considerados.
Tá? Esse é o problema que eu vejo, é o problema maior. De um lado, os empreendedores que podem forçar a barra, e de outro lado, a própria burocracia governamental que faz os seus arranjos quando é conveniente. Eu não estou falando que é a pessoa que faz o arranjo, que ela que é conivente. De certa maneira, ela é um passivo, né? Uma passiva. Mas são interesses que estão dentro do Poder Executivo. Né, de partidos políticos, de grupos, tem uma opção de coisas, todo mundo sabe disso e a gente não precisa ficar falando. Então, o licenciamento ambiental, as pessoas falam muito do EIA-RIMA, mas isso é a face técnica científica do processo. Todo o resto do processo tem determinantes econômicos, políticos, sociais, de todos os tipos aí dentro. Tá? Bom, então, esse que é o que constitui o EIA-RIMA. Por que a gente deu um enfoque principal para o EIA? Porque o EIA é aquilo que nos compete. E como cidadão, também me compete eu pedir uma audiência se eu conseguir 51 assinaturas que querem essa audiência pública, né? Mas como nós da área de saúde ambiental trabalhamos com essas questões.